A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. O tema de hoje é muito importante. Isso acontece, posso até exagerar um pouco e dizer todos os dias: assédio no trabalho. Até que ponto isso pode ser provado, pode ser contestado? Eu recebo aqui a visita do Renato Toqueto de Oliveira, ele é técnico administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego. Renato, muito obrigado por aqui ser o nosso convite. A gente não tem um número ainda, uma escala para se dizer de cada 10, tantas pessoas são assediadas, uma, duas ou três. Mas você demonstrou na nossa conversa anterior um quadro de preocupação com isso. Isso quer dizer que de fato acontece esse assédio? As estatísticas internacionais nos revelam que existe entre 40% das pessoas que já foram assediadas durante a sua vida laboral e que, neste momento, 10% estariam sendo assediadas. Existe aí um número um pouco maior nos Estados Unidos e nós acreditamos, né, que esses números de 10% e 40% se repitam aqui no Brasil. Até porque esse é um fenômeno social, né? É um fenômeno social que as pessoas acabam agredindo as outras dentro do ambiente de trabalho, buscando recursos, ou existia uma teoria de que o assediador teria um determinado tipo de personalidade, né, que seriam as pessoas perversas, pessoas que não têm empatia, pessoas que têm desvios de comportamento. Só que isso representa 2 a 4% da população. Como a estatística do assédio moral é extremamente maior que isso, então se partiu para estudar outros problemas que porventura poderiam estar atuando A no caso. abrangência é maior, então. A abrangência é bem maior. E nesse caso, essa psicologização, digamos assim, do fenômeno acaba perdendo força. Então se percebeu, né, que havia determinados pressupostos ou determinados fatores que levavam ao assédio moral. Você pode Você falar... poderia enumerar esses fatores? Então, por exemplo, se existir na empresa uma cobrança por metas muito exagerada, né, as pessoas tenderão, caso sejam avaliadas individualmente, a assediar as outras para que elas se sobressaiam. Caso haja uma avaliação que seja coletiva e algum dos trabalhadores tenha um ritmo um pouco menor, o grupo tenderá a excluí-lo. Além disso, existem questões de discriminação. Por exemplo, uma mulher num grupo de homens, um homem num grupo de mulheres, pessoas que são de outros estados ou que são diferentes de alguma forma e que são, digamos assim, têm o seu poder diminuído. Então, sempre existe um desequilíbrio de poder. Aquela pessoa que tem mais poder pode se utilizar desse poder para assediar o outro. Quando você fala em poder, aí é também um poder financeiro? É todo tipo de poder, né? Então, normalmente o que se pensa é que é o poder hierárquico, né? Então, existe vários caminhos, digamos assim, para o assédio. De cima para baixo, do superior para o subordinado, entre os colegas, mas também pode existir o de baixo para cima. Quando a pessoa retém informações que são fundamentais para o trabalho do chefe, ela pode exercer o poder que ela possui em reter essas informações para assediar o próprio chefe. Aí já passaria quase que para chantagem. Na verdade, é uma questão um pouco rara, mas acontece, né? Acontece. Normalmente é justamente naquele caminho de informação que tem dentro das organizações que permite o subordinado fazer esse tipo de assédio. Mas, evidentemente, ele é mais raro. Renato, uma coisa, talvez você não tenha esse número, mas pela experiência que você tem, assédio moral, assédio sexual, quase sempre, talvez 80%, é do homem para a mulher? Olha, Ou dá para dividir? eu não sei porque aí tem controvérsias, né? Em princípio, as mulheres são mais assediadas. Assédio sexual, eu imagino que sim, né? Sim. Mas com relação ao assédio moral, em princípio, as Nem mulheres é. seriam mais assediadas que os homens. No entanto, existe um determinado receio do homem, né? Talvez por se mostrar frágil, coisa assim, em denunciar. Então, o homem fala menos a respeito disso, ele tem menos interesse, menos motivação para fazer essa denúncia. E normalmente a ideação do homem é agressiva, é suicida, e da mulher é um pouco mais depressiva, de chorar e até de extravasar essas emoções.
Renato, nós vamos a um trabalho que a repórter Emily Sani fez a respeito disso, a respeito desse tema, assédio moral. Vamos acompanhar. Em 1980, a palavra assédio moral ganhou forma. Em vários países já existe legislação sobre o tema. No Brasil, ainda não há lei específica para o assunto. Os advogados seguem a Constituição como base e é a partir dela que se caracteriza o que é assédio moral. O assédio moral é a prática do empregador contra o empregado de forma reiterada, a fim de minar psicologicamente o empregado, né, de forma a humilhá-lo ou cobrando metas excessivas, né, fazendo com que ele chegue ao ponto de pedir a demissão. Shirley trabalhou durante 1 ano e 6 meses em uma empresa de telemarketing e lá sofreu assédio moral através de humilhações repetitivas, tempo limitado para ir ao banheiro, pressão psicológica por metas e acabou adoecendo por falta de políticas de prevenção da empresa. Assim como ela, centenas de funcionários enfrentaram problemas muito parecidos. Nós tivemos depressão, foram 4 anos mais de 4 anos, né? Já são alguns anos. Foram 4 anos de perícia por depressão, por epicondilites, tendinopatias, e tenossinovites, síndrome do túnel do carpo, ombro, cotovelo, punho dos 2 braços, né? Algumas amigas perderam voz, ouvido, né? Problema no ouvido, muita varizes, mas muita mesmo. Ou seja, é uma fábrica de loucos e mutilados, né? Mas assim como em órgãos privados, os públicos também enfrentam os mesmos problemas. Para esse desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que está finalizando sua tese de doutorado sobre a saúde do servidor, o assédio moral pode ser o responsável por vários problemas de saúde enfrentados pelos servidores. Bom, a verdade é que a Justiça catarinense, estadual, ela não tem, no momento, um trabalho de estatística, de controle e de análise do assédio moral. É algo que está por ser feito. Mas eu, que estudei a saúde dos servidores, pude ver que sim, em vários casos, o assédio moral é, sem dúvida nenhuma, o grande responsável pela enfermidade de muitos servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. A caminhada de Shirley em busca de reparação por todos os danos foi longa. A ação foi ganha na justiça, mas os traumas e as cicatrizes de todos os problemas parecem difíceis de apagar. Sempre que eu assisto uma matéria falando em assédio, seja sexual ou moral, no caso nosso, mais moral aqui, o esquema de telemarketing aparece. Eu estou certo? Tá. Infelizmente, esse é um setor da economia que tem metas muito apertadas e uma cobrança muito forte. Às vezes, até as metas são impossíveis de serem atendidas. Você tem que arrumar 100 pessoas hoje. Exatamente. E aí pressionam, né? E aí tem um problema adicional, né? Que a pessoa também não tem interesse, muitas vezes, de receber a ligação da pessoa que está ligando, né? Então, ela recebe não só uma pressão muito forte por parte da empresa, mas também recebe, por outro lado, até ofensa o desrespeito. Para quem ela ligou, né? O desrespeito. Não me enche o saco, onde é que você viu ligar de novo? Isso é hora de ligar para me falar sobre isso? A reação é essa, muitas vezes, Muitas vezes, sim. Então, essas pessoas realmente têm bastante problema, né? Uma coisa que se foi colocada ali, que eu acho que é interessante a gente ressaltar, coloca que é do empregador para o empregado. E nós havíamos dito que nem sempre isso é verdade. Às vezes a empresa não tem essa, digamos assim, essa política de assédio organizacional, que seria essa questão das metas, que seria a questão da humilhação para que as pessoas atinjam essas metas ou cumpram aquilo que a empresa determina, mas em algum setor da empresa, por uma questão local, existe o assédio. Então, e também existe entre os colegas, né? Que é o caso, por exemplo, da discriminação. A gente vê muitas vezes as mulheres sendo discriminadas
inclusive casos de homens sendo discriminados por mulheres em determinados setores e dos negros, né, sendo discriminados em função de serem pessoas negros, e assim por gordas. diante. Pessoas gordas, com certeza. No caso dos modelos, por exemplo, eu estava falando com uma modelo, uma ex-modelo, agora recentemente, a menina tem 1,73 m, pesava 48 quilos. Aí ela engordou um pouquinho, chegou a 53 quilos. Seria 10 quilos a menos daquilo que seria ideal para a estatura dela. Mas com aquela profissão. Profissão Exatamente, de modelo. de modelo. Aí o cara olhou para ela e disse assim, não, tu estás deformada, tu é uma deformada. E aí alijou ela de um trabalho que ela teria condições de pegar. Então, assim, às vezes as exigências são desumanas, são absurdas. E como elas são muito jovens, né, acabam fumando, usando essas drogas para emagrecimento e tem uma série de problemas de Entra no saúde. esquema dos antidepressivos também? Exatamente. Então é muito complicado isso, até porque o assédio moral se configura por um processo. Ele é um processo progressivo. Então, muitas vezes ele começa de forma bastante sutil e a pessoa vai desqualificando o outro, vai humilhando o outro. E, normalmente, em muitos casos, ele consegue com que essa pessoa perca a sua capacidade de se relacionar com os outros. Existe um isolamento. Isso tira o poder de reação da pessoa e faz com que a pessoa se torne uma espécie de vítima. Então, existe uma escalada, as coisas vão ficando cada vez mais grosseiras. E, muitas vezes, o assediador consegue, inclusive, o apoio dos colegas contra essa pessoa. Ela se sente isolada e, por incrível que pareça, ela se sente culpada. Porque, a partir daí, ela começa a ter um rendimento menor no trabalho, começa a cometer erros, e aí ela começa a ser apontada e culpada por isso. E ela acaba tendo um sentimento de autoculpa, né? Quer dizer, pô, o que eu fiz, né? O que eu tenho de errado para que as pessoas me tratem dessa forma? Quando muitas vezes, na maioria dos casos, evidentemente, esse problema não está nela, está fora dela. Então existe esse paradoxo, digamos assim, né? Que faz com que a pessoa sofra muito. E as consequências são severas, né? Como nós vimos ali, a Shirley entrou em depressão, ficou 4 anos. Existem pessoas com síndrome do pânico. Eu conheci uma senhora que foi assediada moralmente. 3, 4 anos depois, eu conversei com o marido dela e ela ainda não saía de casa, ela não ia nem na padaria porque tinha síndrome do pânico adquirida em função do assédio moral. Existem casos de suicídio, né? Existem casos bastante famosos, inclusive na França, teve a privatização da telefônica francesa e as pessoas se suicidavam e escreviam, eu estou me suicidando em função das minhas condições de trabalho. Aqui nós tivemos também... Deixaram a causa, então? Eles deixavam o motivo pelos quais estavam se suicidando, né? Aqui mesmo, em Santa Catarina, já houve tentativas de suicídio em função desta questão do assédio moral. O call center é o principal, o que mais destaca dentro do teu trabalho de fiscalização no Ministério do Trabalho aqui? Na verdade, eu não faço fiscalização, Sim, né? mas o final faço é uma contigo mediação, lá. né? Até porque a fiscalização do trabalho, ela é pontual. Então, o fiscal vai até a empresa e constata o ilícito e multa ou notifica, toma as providências necessárias. Tá, mas na hora que esse fiscal chega lá, ele pergunta quem é que sofreu assédio aqui? Na frente de todo mundo? Como é que fica isso? Na verdade, não tem como fiscalizar, porque tu não consegue fazer uma convicção com aquilo. Tu vai dizer, tu vai me dizer que está sendo assediado, Na frente de e todo eu, mundo. como empresário, vou dizer, não, absolutamente. o cara Nem é te que é conheço, sensível, nem sabia que você Ele é trabalhava meio aqui. paranoico, ele é sensível, e aí coloca a culpa no cara, e não tem como saber isso, né? Então não é fiscalizável, digamos assim. Então a atuação do Ministério do Trabalho é chamar as partes e tentar fazer uma negociação. Quer dizer, tentar reequilibrar esse poder e negociar uma solução do conflito. Você vai me responder mais perguntas no outro bloco, e eu quero já deixar a pergunta agora. Nessa conciliação, você conseguiu algo positivo quando você inicialmente sentiu que não haveria essa possibilidade? Mas você vai responder isso no segundo bloco do programa. Nós estamos apresentando pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Assédio moral. Você já passou por isso? É importante a gente saber. E o Ministério do Trabalho também está conjugando o verbo fiscalizar. Nós já voltamos. Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão.
Assédio moral é o tema do programa de hoje. Renato, eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco. Qual é a sua resposta? Então, na verdade, como é um processo escalonado, né, existe uma primeira fase em que esse processo pode se dar, inclusive, por uma questão de conflito. Quer dizer, eu tenho meus interesses com relação à minha tarefa, tu tens os teus, e nós não concordamos com isso, entramos num conflito, ou de papel, ou porque eu acho que tu tens que fazer algo e tu acha que eu é que tenho que fazer, ou eu preciso de conceder certas informações para o teu trabalho e isso fica difícil. E a partir disso tudo é uma questão bastante racional, assim, não existe o assédio ainda. Mas isso vai escalando, quer dizer, aí, a partir do momento nós não conversamos mais. Só os fatos é que nos intermediam. Depois existe uma questão... Seria o primeiro sinal? Que seria o início de um sinal importante e de necessária intervenção. Porque a partir daí o que acontece é que eu vou começar a pegar os meus apoios, digamos assim, e tu os teus. E aí nós vamos começar a nos distanciar. É um conflito aí, né? É um conflito. Chega num ponto em que nós não nos vimos mais como seres humanos, né? Quer dizer, já deixou de ser humano. E a partir daí a gente parte para a destruição do outro. Então, quando chega num estágio muito avançado do assédio moral, é extremamente difícil retornar a isso. A menos que, como aconteceu com uma empresa, um caso de assédio moral, quando eles ficaram sabendo que estava havendo assédio moral na empresa, o próprio empresário demitiu a pessoa que estava assediando. E aí mandou um sinal. E como é que ele tomou conhecimento? Pela assediada? Houve o conhecimento, a assediada nos procurou, nós conversamos com a empresa e eles fizeram uma investigação na empresa. Uma vez investigado, eles descobriram e a pessoa, inclusive... Porque, na verdade, era assim, era uma mocinha muito bonita. E um dos chefes dela tentou, digamos, manter relações sexuais com ela, começou a fazer um assédio sexual. Ela não aceitou e aí eles entraram em conflito, né? Claro. E a partir daí ele passou a fazer um assédio moral. Quando o empresário soube disso, ele demitiu a pessoa, nos chamou, inclusive... Mas primeiro ele fez uma pesquisada lá para sentir se era verdade. Primeiro né? ele fez uma avaliação, porque na verdade tem que fazer uma análise, né? Claro. Não é chegar porque e denunciar nem todo apenas. mundo que se diz assediado está realmente sendo assediado. Exato. Teve uma pesquisa feita por Inarsen, que é um estudioso muito importante. Desculpa te interromper. Reação do cidadão quando foi simplesmente demitido pelo dono da empresa? Eu não sei. Eu sei que ele foi demitido, né? Mas Inclusive eles eram amigos, né? O que o dono da empresa me disse é o seguinte: olha, tu é meu amigo, gosto muito de ti, mas aqui na minha empresa eu não posso permitir isso. Não tem como. Amores, negócios à parte. Amigos, sinto muito, né? Porque assim, nem todo mundo se diz assediado é assediado, né? A grande maioria das pessoas que tem problemas sérios de saúde em função do assédio tem uma personalidade que nós podemos chamar de normal, que é uma personalidade como a de todo mundo, como a nossa, né? Normal, ninguém é, na verdade, né? E cerca de 28% das pessoas têm problemas anteriores, né? Como paranoia e outros problemas emocionais que pode levar ela a acreditar que está sendo assediada, pode ser deixar uma sensibilidade muito grande, né? Mas a grande maioria não, a grande maioria são pessoas que iniciam no processo com personalidades tidas como normais e que, a partir daí, passam a ter graves problemas de saúde. Então, nem todo mundo que se diz assediado realmente é assediado. Inclusive, existem aquelas pessoas que fazem uma falsa acusação. Né? Pessoas que vêm buscando retornos financeiros na justiça, né? E que fazem um falso litígio. Você poderia dizer que isso é comum ou não? Não, isso não é comum. Felizmente não é comum. Não é comum. Eu, aí nos meus anos de Ministério do Trabalho, peguei muito poucos casos. Né? Eu posso dizer que, felizmente, poucos casos? Eu acho que sim, felizmente, poucos casos. Eu não sei como é que isso se processa em outras esferas do governo, outras esferas de denúncias aí, né? Mas aquilo que chegou ao Ministério do Trabalho quando eu estava lá foram bem poucos casos. Renato, a Emília esteve ouvindo alguns telespectadores e nós vamos acompanhar agora as perguntas deles e você em seguida responde. Por favor. Como as pessoas podem evitar o assédio moral no trabalho? Deixa eu completando a pergunta ali.
A moça cruza a perna de uma maneira já provocante, isso. Ela já está facilitando aquela pessoa pensar num assédio até sexual, no caso. Se ela evitasse esse tipo de comportamento, talvez aquela pessoa não tivesse essa ideia? Bom, aí eu não sei, né? Eu acho que talvez esse tipo de comportamento, né, acabe provocando, né? Às vezes não, às vezes a moça só é bonita, né? Só é muito atraente, o que não é motivo para ser assediada. Bom, como evitar? Existe na Itália, por exemplo, o que se chama de autodefesa verbal, né? Porque muitas vezes as pessoas engolem em seco aquilo que está sendo dito. Principalmente as pessoas de baixa escolaridade, em profissões mais simples, porque elas vêm até com uma certa naturalidade. Emprego, né? Tem medo de perder o emprego, né? Vem até com uma certa naturalidade isso, né? De qualquer forma, é um mecanismo sutil e uma coisa que a pessoa tem que fazer é, se sentir agredida, externalizar isso de uma maneira bastante evidente, assim, tem que ser assertivo, claro, não agressivo, né? O ideal é que isso aconteça, essa reação, na hora? Eu acho que sim. Eu acho que o ideal é que aconteça na hora e que haja a possibilidade da pessoa que está promovendo o assédio, digamos assim, seja desnudada, entendeu? Seja identificada ali. Espera aí, meu amigo, espera lá, vamos pôr um limite aqui, né? E aí ela, de repente, porque uma coisa que o assédio faz é que ele não é socialmente apreciado, digamos assim, ele é reprovado socialmente. Então, se fica à mostra, o assediador tende a cessar o assédio, né? Então, eu acho que primeiro a assertividade, a pessoa tem que buscar apoio entre os seus colegas, né? Mostrar descontentamento, porque um dos processos mais importantes para que a pessoa seja assediada é o isolamento social. Então, eu acho que esse é um caminho, né? Essa assertividade, essa questão de mostrar porque as pessoas têm direito, mostrar, eu sei os meus direitos, e tu estás extrapolando, inclusive procurar o recursos humanos. Dos limites, é isso. Isso. Renato, vamos a mais uma pergunta, então. Muito importante a sua resposta aqui. Vamos acompanhar a pergunta do trabalho feito pela Emily Sani. De que forma as pessoas podem provar o assédio moral? É aquilo, né? Eu acho que a reação tem que ser na primeira cantada, é isso? Mas eu acho que assim, a prova é extremamente difícil. Que claro, que quem assedia certamente vai fazer numa hora em que estejam só as duas pessoas e tal. Exatamente. Normalmente o assédio, ele é muito velado, ele é muito, digamos assim, subreptício, né, escondido. Às vezes a informação, quando não é contextualizada, ela carrega para ti um significado, mas para os outros não carrega. Quer dizer, o contexto que nós estamos falando é que nos permite a comunicação. Então a prova, normalmente testemunhal. Se tu for um interlocutor, né, se o assediado for o interlocutor da conversa, ele pode gravar e isso é aceito no tribunal como prova. Olha. Ele não pode gravar, por exemplo, se tiverem o assediador e outra pessoa conversando. Mas se o assediado estiver presente, estiver gravando uma conversa dele, ele pode gravar e usar como prova. É interessante que seja feito um diário, que se anote as agressões, que se anote as testemunhas das pessoas que viram, né? É interessante que se coloque, faça digamos assim, uma queixa aos recursos humanos para deixar registrado que a empresa sabia que estava acontecendo. Começou tal dia e depois o outro dia aconteceu mais isso, mais aquilo. Isso é Até importante. porque o assédio, ele não se caracteriza muitas vezes por uma agressão forte, né? É uma agressão, na verdade os traumas são microtraumas. São microtraumas de humilhação, né, que vão se acumulando no decorrer do tempo. Então o assédio sempre tem uma história, né? É um uma processo história crescente, certamente, né? E que vai, digamos assim, minando a autoestima do indivíduo e essa capacidade de reação e vai adoecendo e adoece realmente de maneira muito intensa. Renato, vamos à terceira pergunta de mais um telespectador. O assédio pode acontecer por parte dos colegas de trabalho? E aí? Sim, pode acontecer. Existem estudos, por exemplo, que demonstram que na Inglaterra o assédio vem dos chefes para os subordinados, que é o que parece que acontece também no Brasil. Mas já em Portugal e na Suécia, o assédio mais comum é o assédio feito entre os trabalhadores, entre os colegas de trabalho. Agora, contraste de conceito de dois países, né? Portugal tem um conceito e a Suécia tem outro conceito. Ao menos eu imagino isso.
É uma questão cultural, na verdade, né? Por exemplo, na França, no sul da França, as mulheres são muito assediadas. A grande maioria dos assediados são mulheres. Em outra região da França, que é Estrasburgo, por exemplo, não existe essa diferença de sexo entre homens e mulheres. Então eu fiz uma hipótese, né? De repente são aquele pessoal que migra do mundo árabe, que tem a mulher mais como objeto, Exato, né? exato. Que tem problemas com relação a essa questão Não pode isso, não homem pode e mulher, aquilo, né? então. Me parece que talvez aí tenha uma explicação cultural para que as mulheres sejam mais assediadas. Né? De qualquer forma, qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ser assediado, estando nas condições, no lugar, digamos assim, na hora errada, no lugar errado, convivendo com as pessoas erradas. Renato, vamos à quarta pergunta, então. Muito boa a nossa conversa sobre esse tema e eu tenho certeza que muita gente está acompanhando isso bem de perto. Vamos lá, Emily. Eu queria saber como provar na justiça o assédio moral. Então, isso é que nós estávamos falando. Não esquecer aquela história do diáriozinho, né? Do diáriozinho. É preciso, primeiro, tentar falar na frente de testemunhas, né? Que normalmente é como tu colocaste muito bem aqui. O assediador tenta fazer o intento dele fora do público, né? É um negócio, eu e ela. Isso. Então, tentar falar na frente de testemunhas, anotar tudo o que acontece. Se for o caso, fazer boletins de ocorrência das agressões que sofre. Procurar gravar, que é importante. Não esquecer o RH da empresa. Encaminhar essa correspondência à RH da empresa. Procurar o apoio de familiares, de amigos. Tentar colocar o contexto que isso está acontecendo. Toda a segurança. Né? Vamos à quinta pergunta, então, Renato. A forma agressiva na hora da demissão pode ser considerada um assédio moral? Forma agressiva, no caso aí, seria a forma agressiva do empregado ao empregador? Não? Eu interpretei assim? Ou você interpretou? Do empregador contra o empregado. Além de colocar para a rua, ainda se tornou agressivo. Então, isso eu imagino que não seja considerado um assédio moral. Porque o assédio moral tem por característica essa historicidade, né? Quer dizer, esse filmezinho que vai passando com diversas fases, diversas ações agressivas e uma certa frequência. Quando é uma agressão só, dificilmente pode ser considerado assédio moral. Nesse caso, eu acho que é um dano moral. Não significa que a pessoa não vai se sentir humilhada, né? Perder um emprego já é algo bastante humilhante, é uma coisa que realmente mexe, né, com a psicologia da pessoa. Mas ele vai sofrer um dano moral e acho que não um assédio moral. Renato, muito obrigado pela aula que você nos deu. Pois não? Só queria fazer uma colocação, porque quando eu coloquei que uma só ação não se configura assédio moral, mas pode ser que aconteça. Né? É o caso, por exemplo, de um rapaz que foi colocado próximo ao relógio ponto, dentro de um cubículozinho, que era um armário, com uma mesinha daquelas pequenininhas de datilografia antiga, trabalhando ali. Então, todas as vezes que as pessoas batiam o cartão, passavam por ali, expunha aquela situação, né? Então, este caso é um caso claro de que uma ação só suficiente para caracterizar o problema. Continuamente está afetando, humilhando e afetando a pessoa. Então, nesse caso, essa única ação pode ser considerada um assédio moral. E, nesse caso, é fiscalizável. Eu não queria estar dentro do armário, Renato, de jeito nenhum. Muito obrigado pela aula, ok? Eu que agradeço. O nosso tema de hoje no programa Espaço Cidadão foi assédio moral. E nós conversamos com o Renato Toqueto de Oliveira, ele é técnico administrativo e do Ministério do Trabalho e Emprego aqui, no nosso estado de Santa Catarina. Sempre é bom que você registre tudo isso. O Renato falou sempre num diáriozinho. Hoje aconteceu isso, amanhã aconteceu aquilo. Procure sempre se cercar de uma testemunha, gravar se for possível. Isso é muito importante para você. Agora, não aumente as coisas também. Não imagine assédio. Deve ter casos também, né? A pessoa imaginou que aquilo foi uma cantada. Tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com um outro tema de interesse estadual. Até lá, gente.